Olá, irmãos. Eu sou o professor Marcelo Zaldini. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto importante, aproveitando a oportunidade da reforma, da data que comemoramos, dia 31 de outubro. Vamos aproveitar esse ensejo para falar de sola escritura, mas usando especialmente o livro de Gênesis, como um dos livros que tem sido muito atacado, tanto pelo naturalismo filosófico quanto pelo liberalismo teológico. E a nossa pergunta-chave hoje, o nosso tema é: por que o livro de Gênesis é tão importante? Então, em comemoração aos 506 anos da Reforma Protestante, nesse ano de 2023. Nos 5 solas, da Reforma, nós vamos focar talvez hoje no sola Escritura, a convicção de que as Escrituras são nossa única regra de fé e prática, uma regra infalível, de vida e doutrina. Nós podemos citar Martinho Lutero na Dieta de Worms, em 1521, que diz, abre aspas, a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Fecha parênteses. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas são as palavras de Martinho Lutero. Então, um sábio já disse, nós devemos pregar apenas a Escritura, é o nosso sola Escritura, mas nós também devemos pregar toda a Escritura, tota Escritura. As doutrinas, essas duas doutrinas são importantes e andam lado a lado. Sola Escritura e tota Escritura. Quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, nós podemos ter esperança de uma nova reforma. São palavras de um sábio. Então, nossa pergunta-chave é: por que o livro de Gênesis é importante? Na verdade, nós poderíamos fazer isso na forma de uma pergunta ou também na forma de uma exclamação afirmativa, para tentarmos responder isso hoje com detalhes, certificando a importância do livro de Gênesis para questões fundamentais da nossa fé. Então, nós vamos estar nos baseando em 2 livros importantes, um deles mais do que o outro, com o mesmo título, Why Genesis Matters, por que Gênesis é importante, do Dr. Jason Riley, que é um criacionista norte-americano, um apologeta, um homem que Deus tem usado para defender essas verdades do criacionismo bíblico. Então, assim como diz Sir Isaac Newton, nós estamos nos apoiando nos ombros desses gigantes, que todos nós, e eles também estão se apoiando no ombro das Escrituras, certamente. Então, essa é a nossa premissa básica, partir das Escrituras. Outro livro muito útil também, escrito por ele, Dr. Jason Riley, é Understanding Genesis. Eu desconheço que já tenham sido traduzidos esses livros para o português, mas quem tiver acesso à leitura em inglês são muito úteis e edificantes. Também é importante lembrar que essas questões tocam pontos importantes sobre nossas origens, sobre a visão de mundo, e nesse confronto com o naturalismo, com materialismo ou com darwinismo, estou usando aqui mais ou menos como sinônimos, apesar de não serem, nesse contexto que nós vamos falar hoje são quase sinônimos. Como as coisas que nós vamos falar vão confrontar visões de mundo, talvez até de alguns cristãos que abracem a teoria da evolução, então é sempre bom lembrar as sábias palavras de Provérbios 27, 5 e 6. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então é com esse intuito que nós vamos falar sobre esse assunto. Começando a mostrar estatísticas preocupantes. Eu vivo procurando estatísticas no Brasil, infelizmente nunca encontrei nenhuma estatística muito sólida, mas por causa do mundo globalizado que nós vivemos, acredito que possamos usar estatísticas em outras partes do mundo, como norte-americanas, por exemplo, para tirar conclusões também no nosso país. Então, uma pesquisa feita online no Instituto Harris Poll em 2013, com 2.250 adultos, pesquisa online, resposta online, num formulário online feito com 2.250 adultos, esse instituto fez algumas perguntas baseado no seguinte começo, Você acredita em, e aí
alguns tópicos, né? Você acredita em Deus, você acredita em milagres, você acredita em céu, você acredita em Jesus como Deus ou Filho de Deus, você acredita em ressurreição de Jesus, você acredita no criacionismo bíblico, e por fim, a última pergunta, você acredita no evolucionismo de Darwin? Então, são 7 perguntas, né? E eles têm uma estatística das pessoas que responderam afirmativamente a essas perguntas. Desde 2005, eles têm uma série histórica, o que torna muito interessante, porque vocês vão ver depois, né, nos slides aí que vão estar incluídos, né, na imagem, que as estatísticas mostram, nesse período de 2005 a 2013, nesse intervalo de tempo, né, de 8 anos praticamente, todas as 6 primeiras respostas, né, você acredita em Deus, até você acredita em criacionismo bíblico, elas diminuíram em pontos percentuais de pessoas que responderam que acreditavam, né? Na faixa de 3 a 8% diminuiu o número de pessoas que acreditavam, né, nessas respostas. Enquanto que a última pergunta, você acredita em evolucionismo de Darwin, aumentou 5 pontos percentuais no mesmo período. Foi a única resposta que aumentou afirmativamente. Então, não é à toa, né? Quer dizer, existe uma correlação clara. A crescente declaração, a afirmação da teoria de Darwin, né, da evolução, ela contradiz, né, o que nós cremos através da Escritura, criacionismo bíblico, a versão literal, histórica, por exemplo, de Gênesis, que é o que nós pretendemos falar aqui hoje. Então, essa é a nossa tônica, são estatísticas preocupantes. Outro fato importante, tentando quantificar, metrificar essas tendências culturais, são sempre difíceis fazer medidas quantitativas, né, no que diz respeito a tendências culturais. Então, o Google lançou alguns anos atrás uma ferramenta chamada Ngrams. E essa ferramenta, segundo eles, tem até um artigo que eles publicaram numa revista importante, né, na Science, em 2011, e segundo eles fizeram a digitalização, né, de 5,2 milhões de obras, de livros, desde 1800 até 2019. Segundo eles, isso representa 4% da produção literária mundial, tem livros em inglês e em outras línguas também. Não sei se isso é significativo, 4%, segundo eles, mas o fato é que essa é uma das poucas ferramentas quantitativas, porque você pode fazer pesquisas nessa ferramenta e ele te dá gráficos mostrando a frequência de ocorrência desses termos ao longo dos anos, desde 1800 até 2019. Com gráficos bem claros mostrando tendências que esses assuntos aparecem nos livros. Nós sabemos até antes da internet, sempre foi a forma de divulgar, né, informação cultural ou informação instrutiva através de livros. Então, os gráficos mostram, como vocês podem ver, que a evolução biológica, né, evolução darwiniana e evolução química, procurando em inglês esses termos, tem aumentado, né, evolução teísta, né, ou ivoteísmo, como nós chamamos, também tem aumentado com tendências claras, né. Curiosamente, eu destaco aí que a evolução química teve um aumento até 1980, por aí um pouco depois, e depois tem uma queda, um declínio, né. E eu entendo como químico como é difícil acreditar na teoria da evolução, especialmente na parte que antecede, né, a biologia, a parte química. Nós chamamos de abiogênese, como a vida surgiu a partir da não-vida, por exemplo, moléculas se organizando. Então, como químico, eu entendo perfeitamente como é difícil acreditar na evolução e por isso eu compreendo essa queda, né, cada vez mais da evolução química aparecendo nos livros, pelo menos nessa ferramenta. Então, são evidências quantitativas. Mas entrando mais agora, particularmente no livro do Dr. Jason Liley, esse livro, Why Genesis Matters, ele traz questões importantes e a motivação, né, para ele escrever esse livro e especialmente registrar no livro de Gênesis esses maiores ataques do naturalismo e do materialismo, né, e também do evolucionismo, digamos assim, ele traz motivos importantes para estudarmos, né, o livro de Gênesis e também por que ele é tão atacado. Então ele fala que os problemas sociais que muitos cristãos acham desoladores não são problemas em si mesmos, mas, ao invés disso, são sintomas de uma causa mais profunda, de uma raiz mais profunda, que, na verdade, é a perda da autoridade bíblica, né, enraizada particularmente nos ataques ao livro de Gênesis em particular.
nós chamamos da sementeira, né, da Bíblia. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis são a sementeira. Ali tem doutrinas importantíssimas da fé cristã que encontram amparo e aparecem, né, em primeiro lugar ali no livro de Gênesis. Por isso, não é à toa que é um dos livros mais atacados mesmo. Os valores cristãos não podem existir isolados, né, no vácuo. Eles têm sentido somente à luz do relato histórico e literal registrado no livro de Gênesis. A visão alegórica, né, por exemplo, do livro de Gênesis, já causou muito problema, né, particularmente no período pré-reforma, né. Então, nós vamos aqui reforçar a visão histórica e literal do livro de Gênesis, que é particularmente a visão dos grandes reformadores, como Calvino, Lutero, né, e alguns outros. Assim, conforme a sociedade rejeita de forma crescente o livro de Gênesis, em favor da teoria da evolução, como nós acabamos de ver nas estatísticas, é uma consequência natural que nós experimentemos como sociedade, como humanidade, um declínio muito rápido. A falta dessa visão literal no livro de Gênesis e a base, a sementeira para doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, as bases para várias dessas doutrinas cristãs encontram seu fundamento na compreensão histórica e literal no livro de Gênesis. Essa é a nossa afirmativa aqui. Então, partimos de uma das maiores, né, doutrinas que podemos encontrar lá logo no início do livro de Gênesis, o valor da vida humana. Né? Em Gênesis 1, 26 e 27, né, nós podemos ler o comecinho, pelo menos também disse Deus, faça o homem a nossa imagem, né? Nós conhecemos como imago Dei, né? A Bíblia ensina que o ser humano é outra criatura da criação, qualitativamente diferente de outras criaturas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus, por mais esplêndidos que sejam os céus, os astros. O salmista já dizia, né, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mas nem os céus, nem as estrelas, os astros celestes foram feitos à imagem e semelhança de Deus como o ser humano. E é isso que nos torna criaturas especiais, né, a coroa da criação, como nós falamos. Então, nunca deixe, quem está assistindo esse vídeo, principalmente se for mais jovem, nunca deixe ninguém convencê-los de que vocês são animais evoluídos ou têm ancestrais comuns com os símios, os macacos. Isso é uma inverdade. Essa é uma mentira que tem sido contada ao longo da história. E Darwin, né, com a teoria da evolução e o livro, né, publicado há uns décadas atrás, né, mais de um século atrás, tem tentado criar as bases científicas para defender a origem das espécies. Né, o livro de Darwin tem tentado criar as bases científicas para defender essa grande mentira. Nós, como seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança do nosso grande Criador e Deus. Nunca deixe ninguém convencê-los do contrário. Então, o salmista, né, no Salmo 8 já diz a mesma coisa. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então o salmista não fala, né? Fizeste, quem é o homem, o filho do homem, né, que o visite, fizeste, no entanto, maior do que o macaco, o símio. O salmista não fala isso. Né? O salmista fala, fizeste o homem, né, o ser humano, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma grande verdade. Falando ainda do valor da vida humana, né, a cada respiração, cada vez que nós respiramos, uma quantidade enorme de micro-organismos, incluindo alguns patogênicos, né, as bactérias, por exemplo, são absorvidos no nosso corpo através da respiração, por exemplo, e são destruídos pelo nosso sistema imunológico. Graças a Deus pelo nosso sistema imunológico que nos defende, né, de muitas ameaças desses micro-organismos patogênicos. Mas, apesar desses micro-organismos, como bactérias, serem destruídos pelo nosso sistema imunológico, nenhum ser humano é acusado de assassinato por isso, né, de matar bactérias. Por quê? Ninguém grita assassino quando nós comemos vegetais, quando comemos um tomate, uma maçã. Por que ninguém grita assassino? Porque a razão é óbvia, né? Todos sabem que animais e plantas não carregam a imagem de Deus, nem possuem uma alma, mas o ser humano possui uma alma. Então, o valor da vida vem a partir daí, a partir do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. As plantas foram feitas por Deus para os seres humanos comerem, né? Para ser alimentos. Isso está lá claramente em Gênesis 1, 29, né? Para ser mantimento.
a relva do campo. A santidade da vida humana é uma verdade ética inquestionável. É uma verdade moral e ética inquestionável. A santidade da vida humana. E o fundamento se encontra onde? No livro de Gênesis. Caim e Abel, né? O famoso relato lá de Gênesis 4. E também depois do dilúvio, né? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então nós temos a base, a sementeira dessa doutrina lá no livro de Gênesis. A partir de Darwin, ainda falando do valor da vida humana, né, mas qual é, né, a defesa, né, de Darwin? Né, a sobrevivência do mais adaptado, do mais apto, né, nós chamamos como seleção natural. Mas vamos pensar um pouco. Se a criação de Deus é apenas um mito, como dizem os naturalistas filosóficos, os ateístas, por exemplo, se a criação de Deus, o relato histórico literal de Gênesis, é apenas um mito, e se as pessoas são apenas animais evoluídos, né, se nós temos ancestrais comuns com os símios, os macacos, que é o que eles defendem, nas árvores genealógicas, por exemplo, se isso é verdade, então como nós podemos ser distinguidos de animais? Né? Esse é um problema prático. Animais não têm um código de moral, eles agem por instinto. Se um leão mata outro leão, nós não dizemos que isso é errado, nem colocamos esse leão na prisão. Ele agiu por instinto. Alguém poderia dizer que os seres humanos são mais inteligentes que outros animais e, portanto, não deveriam ser mortos por causa disso, porque seriam mais evoluídos, mais inteligentes do que outros animais. Mas isso leva a uma conclusão muito bizarra. Por exemplo, uma pessoa com um QI, né, quociente de inteligência mais alto, poderia matar uma pessoa com um quociente de inteligência e um QI mais baixo? Vejam as conclusões, as implicações bizarras que um pensamento como esse poderia levar. Mas ainda, podemos ir ainda mais longe. Por que não abortar um bebê inconveniente? Né? O aborto é sempre um tema que deve causar consternação e indignação para o cristão, para o crente. Nós nos posicionamos contra o aborto. Né? O aborto é um assassinato. Isso é muito claro para nós. Então, com base na teoria, né, da evolução, não existe muita justificativa, né, para preservar um bebê. Né? Porque nessa visão de que os seres humanos adultos seriam mais adaptados, né, ou então um ser humano com QI mais alto poderia ser um animal mais adaptado, né? Essa visão destrói todo o valor da vida humana. Então, os evolucionistas, naturalistas ou materialistas, estou usando aqui de novo como sinônimos, apesar de não serem exatamente sinônimos. Nesse contexto, nós vamos usar mais ou menos como sinônimos esses termos. Quem defende essa visão de mundo não tem um motivo lógico e racional para dizer que essas coisas são erradas. Né? Matar um bebê inocente, ou matar alguém com um QI mais baixo, ou matar alguém que está doente, né? Em comparação com alguém que está sadio. Essas são conclusões bizarras a partir da teoria da evolução. Mas mesmo os evolucionistas, naturalistas, materialistas, pelo menos a maior parte deles, imagino, também é capaz de concordar conosco que são coisas erradas. O único problema é que eles não têm uma base racional nem lógica para defender isso. Por que é errado? Né? E nós temos a visão do crente, né? A visão bíblica, a visão de Gênesis, é que a vida humana tem valor porque ela foi criada à imagem e semelhança do nosso grande Criador e Deus. Essa é a base de toda a nossa... aliás, é a base de direitos humanos, inclusive, né? Ao redor do mundo. Historicamente, documentos, né? Históricos que envolvem direitos humanos tem como base, no final das contas, tem como base as Escrituras. Essa afirmação grandiosa de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, falando um pouco agora do Evangelho, né? Antes das boas novas do Evangelho, o ser humano precisa se deparar com as más notícias do pecado. O primeiro Adão pecou e com ele toda a humanidade recebeu a punição da morte. Está lá claramente ensinado nas Escrituras. Romanos 6, 23 é um eco dessa verdade, né? Porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Contudo, a relação entre o pecado e a morte não se origina no livro de Romanos, mas sim no livro de Gênesis. Então, Deus dá uma ordem e deixa claro que há uma penalidade associada à desobediência. Em Gênesis 2,17, Deus diz, no dia em que dela comeres, né, do fruto
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Há uma ordem e uma penalidade associada à desobediência. E na continuação do relato do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a consequência disso. Então, Romanos 8, 22 diz que não só o ser humano, né, caiu, a queda, né, do pecado, mas que toda a criação, né, suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. De forma muito impressionante também, nós precisamos lembrar que em Gênesis 3, 19, a promessa, né, do Senhor de misericórdia a partir da semente da mulher é o que nós conhecemos como proto-evangelho, né? Talvez seja a primeira maneira, a primeira ocasião onde o evangelho foi apresentado de forma tão clara como a esperança, né, a misericórdia a partir da semente da mulher cumprido, né, na vida e na morte do Senhor Jesus Cristo. Mas sem a historicidade do livro de Gênesis, a mensagem do Evangelho não tem sentido. O livro de Gênesis é a base dessas verdades. Na cosmovisão naturalista dos evolucionistas, por exemplo, a morte teria sempre existido, muito antes dos seres humanos. Na teoria da evolução, né, a origem das espécies, a evolução a partir de seres, né, menos complexos, né, unicelulares, por exemplo. O mecanismo da seleção natural é um mecanismo baseado em morte, né? É a sobrevivência do mais adaptado. Se existiu sobrevivência, porque existiu morte também. Então, esse é um grande problema. Então, como a morte poderia ser a penalidade pelo pecado, né, na visão naturalista? E se a morte não é a penalidade pelo pecado, então por que Jesus morreu numa cruz? Cria um problema teológico muito grande. A cruz de Cristo ela é esvaziada sem o livro de Gênesis. Nós precisamos lembrar disso. O conceito do pecado não tem significado no universo evolucionista naturalista, porque nesse universo a morte ela é natural, né? Ela faz parte da criação. Se o mundo sempre esteve repleto de sofrimento e morte, como defendem os naturalistas, os materialistas, os evolucionistas, se o mundo sempre esteve repleto de sofrimento e morte, então por que alguém precisaria se reconciliar com Deus por meio de Cristo? E aí aqui nós lembramos ainda no contexto, né, da reforma, do aniversário, né, da reforma protestante, a reconciliação, né, com Deus por meio de Cristo, né, nos lembra dos solas, né, maravilhosos, solos Christus, sola fide, sola gratia. Continuando, um artigo muito bom, publicado pelo pastor Wes Benhoff, chamado A Criação é de Primeira Importância, né, em inglês. Ele publicou não faz muito tempo, e ele usou como fonte primária um material gravado, um vídeo gravado pelo Dr. Martin Williams, lá do Instituto Creation.com. Né? E basicamente a conclusão, né, deles, que é muito bíblica e objetiva, é de que na visão da teoria da evolução, na visão de longas eras, né, e eles sempre precisam esticar o tempo para tentar justificar os mecanismos, né, de evolução, seleção natural, então longas eras de tempo, milhões, bilhões de anos, né? Nessa visão de mundo, a origem da morte teria surgido a partir da criação de Deus, seria uma coisa natural da criação, digamos assim. A origem das doenças também viria da mesma fonte, a criação de Deus. A origem da degradação do cosmos, né? Nós podemos ver isso através da entropia, por exemplo, lá na termodinâmica, também teria vindo a partir da criação de Deus, seria uma coisa natural, criada. Então, por que Jesus morreu? Né? Essa é uma pergunta-chave, né? Isso seria também natural na criação de Deus? Essa seria a visão de longas eras, ou mesmo a visão do Old Earth, né, que a gente chama creationist, né? A criação de longas datas, né, de longa era. Mas na visão da Terra Jovem, né, do Young Earth, né, o criacionismo bíblico, a origem da morte seria o nosso pecado. Assim como a origem das doenças também seria o nosso pecado. Também a origem da degradação do cosmos, como nós falamos, tem origem no nosso pecado. E porque Jesus morreu também para nos salvar dos nossos pecados. Então, a visão é completamente oposta. Né? Completamente oposta. E a conclusão deles é que, abre aspas, Jesus morreu para suportar as consequências da nossa criação, né? Quer dizer, da criação de Deus, nós temos sido criados por Deus, é isso que ele quer dizer. Jesus morreu para suportar as consequências desse fato de termos sido criados por Deus ou por causa do nosso pecado? Essa é uma pergunta-chave.
Os evolucionistas teístas, né, ou os ivoteístas, como nós chamamos, né, são aqueles cristãos que querem abraçar também a teoria da evolução e tentar fazer uma amálgama, né, entre o relato de Gênesis e a teoria da evolução. Para esses cristãos que abraçam também a teoria de Darwin, né, a teoria da evolução, seria, pela lógica, né, eles seriam, pela lógica, levados à conclusão, à primeira conclusão, né, de que Jesus teria suportado as consequências por causa da criação, né, e não por causa do pecado. Essa é uma conclusão bizarra, né? E duas consequências aparecem imediatamente a partir dessa visão. Primeiro, que a criação não é boa, né, mas má. E isso é contrário da declaração maravilhosa que nós vemos no final do livro de Gênesis, capítulo 1, né? O livro de Gênesis, Deus fez tudo e viu que era muito bom. E a segunda consequência ou implicação lógica, né, de tentar correlacionar, né, a evolução com o relato bíblico de Gênesis é que o pecado não seria a razão original da morte de Cristo, né, por nós, mas Cristo deveria ter morrido por causa da criação, né? Seria uma coisa natural da criação a morte. Assim, de acordo com a evolução teísta, Deus teria redimido, né, a sua criação devido à própria forma como ele fez, como ele criou, né, naturalmente, digamos assim. É uma conclusão muito bizarra, né, imaginar que a morte é natural, né? Essa é a visão do evolucionismo, né? Essa é a visão do mecanismo da seleção natural, da sobrevivência do mais adaptado, da evolução de seres menos complexos até chegar na complexidade do ser humano, né? A visão de que a morte seria natural. Então, nós devemos afirmar aqui que a morte não é natural, né? A morte é o resultado do nosso pecado. É um desvio de percurso, né? Não pegou Deus de surpresa, mas certamente é um desvio de percurso. Então, essas verdades precisam ser lembradas. Ainda falando do Evangelho, a Bíblia nos ensina que nós só podemos ser redimidos por um parente resgatador de sangue. Esse é um ensino que está claro lá em Levítico, né, 25, ou Levítico 25, 47 a 49, né, lá no ensino do jubileu, por exemplo, né, nós temos alguns livros da Bíblia que trazem essa verdade, Boaz, por exemplo, né, resgatador de Ruth, mas somente um ser humano poderia ser o nosso salvador, portanto. Animais não poderiam nos salvar. Deus tornou-se homem, né, o Emanuel, Deus conosco, está lá em Mateus 1, 23, fazendo referência ao texto de Isaías 7, 14. Deus tornou-se homem, a segunda pessoa da Trindade, encarnou para nos salvar. Jesus não é somente Deus, mas também é o nosso parente resgatador de sangue. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Nós cremos nessa doutrina maravilhosa da dupla natureza de Cristo. Por quê? Porque o seu sangue derramado, o sangue de Cristo derramado, conta como se fosse o nosso sangue, já que ele é um resgatador de sangue. Ele é parecido conosco, ele se fez homem como nós. A Bíblia deixa muito claro que o sangue de animais não poderia pagar o preço pelo pecado. Essa verdade está lá em Hebreus 10, 4, por exemplo. Qual a razão para isso? A razão é que nós não somos parentes de animais. Nós não somos animais evoluídos, né? Não temos ancestrais comuns com os símios, os macacos. A razão é essa, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se o evolucionismo fosse verdadeiro, nós poderíamos supor que os animais poderiam ser o nosso salvador, não é mesmo? Se nós temos parentesco com eles, né? Se nós temos parentesco com esses animais menos evoluídos, nós poderíamos ter sido salvos por eles, por aqueles sacrifícios de animais no Antigo Testamento, né? Mas aquilo tinha um efeito didático, né? A própria repetição daquele sacrifício mostrava a inabilidade daquele sacrifício em nos salvar. Por isso o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, precisou morrer por nossos pecados. A interpretação bíblica no livro de Gênesis, e particularmente de acordo com a tradição reformada, tem um artigo muito bom sobre isso, eu vou voltar no final, deixar a referência, um artigo do Dr. Joe Beeke, pastor Joe Beeke, que escreveu para o Ministério do Ensino de Gênesis, e eu traduzi, coloquei a versão em português no blog, eu vou falar no final a referência. Mas, da interpretação histórica, do ponto de vista reformado, na tradição reformada, é que Gênesis é um relato histórico e literal. Essa é a única interpretação possível, né? Eu estou falando isso a partir de especialistas, né, em hermenêutica. Estou me apoiando no ombro desses gigantes para falar isso. Na escrita hebraica, a narrativa histórica
é também distinguida pelo que é chamado de consecutivo VAV, né? Aprendi isso com o Dr. Jason Lyle nesse livro. O VAV é a sexta letra do alfabeto hebraico, e quando uma sentença começa, né, com um E em português, seguido por um verbo, né, ou em inglês, né, também isso é identificado como uma construção do tipo consecutivo VAV. O E seguido de um verbo. E indica uma narrativa histórica, uma sequência de eventos. E essencialmente essa é a estrutura de Gênesis 1. Isso aconteceu, e isso aconteceu, e isso aconteceu, os dias consecutivos da criação. É uma sequência de consecutivos VAV, com exceção do verso 2 do capítulo 1, que é um disjuntivo VAV, né? Porque é o E seguido de um substantivo, e isso tem um significado muito especial também. Mas a sequência de Gênesis dos dias da criação é uma sequência de narrativa histórica, uma sequência de eventos usando consecutivos VAV. Gênesis também nos fornece nomes específicos, né, como as genealogias de Gênesis 5, além de outros detalhes específicos acerca de eventos reais, históricos. Portanto, qual é a interpretação bíblica segundo o Senhor Jesus e os apóstolos? Né? Quem são os maiores hermeneutas, né, exegetas, né, de Gênesis? Nós vamos encontrar os autores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus registradas nos livros, lá nos Evangelhos, por exemplo, no Novo Testamento. Então, quando o Senhor Jesus falou sobre Moisés, ele se referiu a Moisés como personagem histórico real. Diz assim o texto de João 5, 46 e 47, abre aspas, né? Diz a Bíblia: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O Senhor Jesus falando isso. Ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se referindo a Moisés como personagem histórico. Os críticos, né, do Senhor Jesus o questionaram acerca do divórcio lá em Mateus 19, e ele respondeu como? Citando, né, o homem e a mulher, Gênesis 1 e 2. O apóstolo Paulo se referiu a Adão e Eva como pessoas históricas, né, no contexto fica claro, lá em Romanos 5, 1 Coríntios 15, ou 2 Coríntios 11. E baseou doutrinas cristãs, o apóstolo Paulo baseou doutrinas cristãs nesse mesmo fato, como por exemplo 1 Timóteo 2. Ele também contrastou o primeiro Adão com o último Adão, né, Cristo, lá em 1 Coríntios 15. Então, os autores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus, né, as palavras do Senhor Jesus registradas lá nos livros do Novo Testamento, encaram o livro de Gênesis, né, certamente como um livro histórico e literal. Por que nós deveríamos fazer diferente? A respeito das genealogias do Senhor Jesus nos Evangelhos, em Mateus 1, de 1 a 16, começa com Abraão, no verso 2, e termina com Cristo, né, no verso 16. Nessa ordem, de Abraão até Cristo. Já no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, é o inverso, né? A sequência é invertida, começa com Jesus, no verso 23, e termina com Adão, filho de Deus, no verso 38. Então, os próprios genealogias, os registros, né, a genealogia do Senhor Jesus nos Evangelhos, apontam, né, para o fato, fazem a conexão com Adão, filho de Deus. Então, se o Senhor Jesus, o último Adão, na linguagem do apóstolo Paulo, se o Senhor Jesus é histórico, né, e precisa ser histórico para a nossa salvação e redenção, a morte física dele, né, precisa ser histórica. A sua vida perfeita de obediência e a sua morte de cruz e ressurreição precisa ser histórica para a nossa salvação e redenção. Então, se o Senhor Jesus é histórico, então o primeiro homem, o primeiro Adão, também é histórico. Existe uma conexão direta entre eles, o próprio apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 15. Qual a interpretação bíblica segundo os apóstolos e outros autores do Novo Testamento? O apóstolo Pedro, por exemplo, interpretou Gênesis literalmente, escrevendo sobre Noé e o dilúvio como uma história real. Está lá em 1 Pedro 3, 2 Pedro 2. O apóstolo João acreditava que Gênesis é uma história real, pois escreveu sobre Caim e Abel, em 1 João 3. Judas se referiu a pessoas, lugares e eventos em Gênesis, como Sodoma e Gomorra, em Judas 7, Moisés, Judas 9, e Caim, Judas 11. Tiago se referiu a Abraão como uma pessoa real, histórica, Tiago 2, 21. O autor aos Hebreus também se referiu a um grande número de pessoas históricas reais em Gênesis. Exemplos, Caim e Abel,
Enoque, Noé e Abrão, famoso capítulo dos heróis da fé lá de Hebreus 11. Então, uma coisa que é importante nós determinarmos e ensinarmos aqui é a escala de tempo, a importância de afirmar a escala de tempo em Gênesis. Gênesis não pode ser lido de uma maneira simbólica e não literal, como era lido, por exemplo, na era pré-reforma protestante. Essa leitura, né, simbólica e não literal, ela favorece a visão da evolução, né, a visão dos milhões, bilhões de anos. Os evolucionistas que defendem a evolução, a teoria da evolução de Darwin, precisa esticar o tempo. Então, aqui vai uma dica. Se você tiver dúvida que o material que você esteja usando, um livro, por exemplo, tenha nuances evolucionistas, comece a perceber as escalas de tempo que ele usa. Se ele estiver apontando para milhões, bilhões de anos, acenda seus alertas. Continue lendo o livro, mas com os alertas acesos. Por quê? O mecanismo da seleção natural precisa de escalas de tempo gigantescas para poder justificar, né, a ocorrência. Então, nós cremos na declaração maravilhosa de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A declaração que abre as Escrituras. Né? Uma declaração tão grandiosa que nós poderíamos gastar muito tempo só nela. Né? Mas Deus chamou a existência as coisas que não tinham existência prévia. É o que nós conhecemos como criação ex nihilo. Né? Deus criou tudo a existência a partir do nada. Né? No original, Bereshit bara Elohim. Né? Bereshit, no princípio. O nome do livro de Gênesis no Torá. Né? Bará, criou. Né? E só Deus é sujeito desse verbo bará na Escritura, porque é a criação a partir do nada. O grande químico Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? E o máximo que nós fazemos são transformações químicas ou biológicas ou de qualquer outro tipo. Né? Só Deus cria do jeito que Ele criou em Gênesis, a partir do nada, né? Usando o verbo bará para descrever essas Escrituras. Então, Bereshit bara Elohim, Deus triuno na criação. As conclusões disso são claras. Né? Deus criou os céus, a terra, tudo que neles há. Em um intervalo de 6 dias e descansou no 7º dia. Como um princípio didático também para nos ensinar isso, guardar o dia do Shabat, do descanso. A semana da criação ocorreu há cerca de 6.000 anos atrás, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? E os cálculos das genealogias, reconhecendo que Abraão viveu há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, corroboram essa conclusão. É bom lembrar também, para alguns irmãos talvez que não estejam acostumados a essas escalas, ordens de grandeza, escalas de tempo. Né? Unidade nós chamamos do número que não é seguido de zeros. Milhar é o número que é seguido de 3 zeros. Né? Então 1.000, 2.000, 3.000. Milhão é o número seguido de 6 zeros. Né? 6 ordens de grandeza nós chamamos. Então 1 milhão, 2 milhões. E bilhão é o número seguido de 9 zeros. Tá? Então é importante relembrar isso. E aqui está a linha do tempo segundo o relato histórico literal de Gênesis. É a linha do tempo que os criacionistas de terra jovem, né, como são chamados Young Earth Creationists, reconhecem como proveniente do relato histórico literal de Gênesis. Então, o Senhor Jesus Cristo como o elemento central, né, do tempo, e antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, Abraão, né, a figura histórica, né, do pai Abraão, e 4.000 anos antes de Cristo, né, ou 6.000 anos antes dos dias atuais, praticamente, nós temos o relato histórico literal de Gênesis 1 e 2, com a semana de criação, com 6 dias literais de 24 horas e 1 dia de descanso. O Dr. Jason Lyle defende isso com argumentação escriturística e também até com evidências científicas, de forma brilhante nesse livro Why Genesis Matters. Eu recomendo muito a leitura, quem quiser os detalhes sobre isso. Então, a teoria do dia-era e a teoria do gap, né, são duas teorias que surgiram para tentar esticar, né, o tempo para milhões, bilhões de anos. Né? Então, a defesa que podemos encontrar nesse livro, Dr. Jason Lyle e outros materiais que eu vou deixar no final, referências, apontam para o contrário. Né? Por exemplo, a teoria do dia-era tenta interpretar aquele ion que aparece lá, traduzido por dia, né, na nossa Bíblia, como grandes eras de tempo. Né? Mas, na verdade, a argumentação bíblica, segundo os especialistas em hermenêutica, né, e na exegese lá no texto de Gênesis,
aponta para o contrário disso. Aqueles dias são de 24 horas, porque eles aparecem junto com numerais, né, ordinários, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, e eles também aparecem no contraste entre dia e noite, né, os limites de um dia de 24 horas. Então não há dúvida nenhuma de que naquele contexto de Gênesis 1, esses dias se referem a dias de 24 horas. A teoria da lacuna, ou do gap, né, como é chamada, é outra tentativa dessas, né, de quem tenta mesclar, né, o relato de Gênesis com a teoria da evolução e, portanto, precisa esticar as escalas de tempo. A teoria de gap propõe, quem defende essa ideia, propõe que existe um gap, uma lacuna, entre os 2 primeiros versículos de Gênesis 1. E essa lacuna supostamente seria um gap de tempo, né, antes do primeiro dia da criação, e esse relato, né, não está em lugar nenhum, né, descrito, e teria sido, portanto, uma criação que teria passado por uma destruição, e o relato de Gênesis seria, na visão de quem defende essa teoria do gap, uma recriação. Mas, de novo, de acordo com especialistas, né, no texto bíblico, hermenêutica lá no Antigo Testamento, é impossível fazer essa interpretação. É impossível imaginar que aquele relato seja de uma recriação. Então, no primeiro verso, né, de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no segundo verso, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Segundo quem defende a teoria do gap, da lacuna, eles precisam tentar espremer o texto para interpretar esse verso 2 como algo do tipo: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Mas, de novo, segundo especialistas, né, em hermenêutica, estou me apoiando no nome desses gigantes para falar isso. É impossível espremer o texto bíblico para ter essa interpretação. A única interpretação possível é que a terra estava sem forma e vazia. Então, quem quiser mais detalhes pode recorrer a esses livros, o próprio livro do Dr. Jason Lyle ou outras referências que eu vou deixar no final. Passando, por causa do nosso tempo aqui também, né, passando para outra evidência muito clara, né, de que a obra de criação foi terminada naqueles 6 dias, na semana de criação, como nós chamamos, nos primeiros 3 versos de Gênesis 2, né, Gênesis 2, de 1 a 3, aparece pelo menos 5 vezes a ideia da obra de criação terminada. A obra de providência certamente continua, mas a obra de criação terminada. Né? Então aparece a palavra acabados, né? Assim, pois foram acabados os céus e a terra, depois, e havendo Deus terminado no dia 7º, depois que fizera, né? 3ª vez que aparece, aí obra que tinha feito, 4ª vez que aparece, e no finalzinho, Gênesis 2, 3, obra que como Criador fizera. Então 5 vezes a ideia, parece que é mesmo uma intenção, né, do autor, inspirado pelo Espírito Santo, em deixar clara a ideia de que a obra de criação foi terminada ali na semana da criação. De novo, lembramos da linha do tempo, né? Portanto, é importante entender essa linha do tempo a partir do relato histórico literal de Gênesis, a criação, na semana de criação tendo ocorrido 4.000 anos antes de Cristo, ou cerca de 6.000 anos antes dos dias atuais. Né? Nós estamos hoje no ano de 2023, ano Domini, né? Depois de Cristo. Mas a pergunta que fica já rumamos aqui para a conclusão, né? Conclusão dessa aula. Por que a escala de tempo é importante? Então, por que o livro de Gênesis é importante? Não só para afirmar doutrinas fundamentais da fé cristã, como o valor da vida, como nós falamos agora há pouco, mas também para defender que a escala de tempo é importante, não é uma questão secundária. Grandes doutrinas cristãs têm a sua fundamentação no relato histórico e literal do livro de Gênesis. Nós acabamos de falar isso. Alguns cristãos presumem que a escala de tempo não é importante, desde que a gente não se comprometa com a evolução de Darwin. Né? Alguns cristãos presumem isso, né? Mas queremos mostrar aqui a importância da escala de tempo em Gênesis, particularmente no livro de Gênesis. Outros cristãos, de fato, acreditam na criação em 6 dias ordinários, literais, de 24 horas, mas não gostam de trazer esse assunto à tona em conversas, alegando que isso poderia talvez ser uma pedra de tropeço para falar com algumas pessoas, por exemplo, no âmbito de uma evangelização, na tentativa de apresentar o evangelho. Então, esses cristãos talvez escolham deixar essa questão para depois, né? Vamos falar sobre o evangelho primeiro e depois, se tivermos tempo, chegamos nessa questão. Mas
pretendemos mostrar aqui que é uma questão importante, a escala do tempo. Uma pessoa pode ser salva em Cristo sem aceitar que Deus fez o universo em 6 dias literais, de 24 horas? Sim. E é por isso que eu gosto tanto, por exemplo, do material do Dr. Jason Lyle. Ele é muito franco, muito direto, e ele traz essa questão, ele deixa muito claro. A Bíblia é muito clara sobre isso. A crença nos 6 dias literais de criação não é um pré-requisito para a salvação. Não é mesmo. Mas isso não torna a escala de tempo um assunto secundário e relevante. Essa é a questão. Como nós poderíamos rejeitar qualquer porção da Bíblia? Porque se está errado essa afirmativa, lá em Gênesis, né, a criação em 6 dias, como nós poderíamos confiar em outros trechos da Escritura? Existem pelo menos 2 razões importantes pelas quais a escala de tempo da criação é um assunto importante, sim, para os cristãos. Primeira razão, né, importante é a inerrância bíblica. A escala de tempo da criação tem implicações na inerrância das Escrituras. Podemos encontrar, né, os famosos textos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou as palavras do próprio Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, nós cremos nessa doutrina maravilhosa, a inerrância, a autoridade das Escrituras, né, como nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é inerrante e autoritativa, essa é a nossa afirmação. Se a Bíblia estivesse errada em Gênesis 1, no relato histórico literal de Gênesis, da criação em 6 dias ordinários, de 24 horas, se a Bíblia estivesse errada lá, então que confiança nós poderíamos ter em qualquer outro trecho das Escrituras? Os trechos que falam sobre a nossa salvação, por exemplo. Como nós podemos ter certeza de outras porções também não teriam erros? Então a inerrância da Escritura, da Bíblia, é atacada, né, quando nós deixamos de lado essa importante questão. Declarações do próprio Senhor Jesus, como em João 3,12, diz assim, palavra do Senhor, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se em coisas cotidianas, de tempo, escala de tempo, dias literais, não me creres. Imagine, se vocês vão me crer, usando aqui no contexto, se eu vos falar de coisas celestiais, palavras do Senhor Jesus. Então, se não confiamos na Bíblia em questões de simples fatos históricos, no registro literal de Gênesis, então como nós poderíamos confiar em questões espirituais? Especialmente, nossa salvação, por exemplo. Então, muitos cristãos ficam tentados a acreditar na escala de bilhões, milhões de anos, porque eles têm mais confiança em alguns argumentos científicos, dados, eventos científicos. Normalmente, nós devemos lembrar que esses argumentos científicos costumam vir de fontes publicadas por naturalistas, por materialistas. Mas esses cristãos costumam ter mais confiança nesse argumento científico do que no relato histórico literal de Gênesis. E aí começam os conflitos, tentar encaixar o relato histórico com a teoria da evolução, nós conhecemos como ivoteísmo, criacionismo evolutivo, talvez chamado normalmente. Então, mesclar o relato histórico literal de Gênesis com a teoria da evolução é como misturar óleo e água. Como químico, acredito que eu posso falar um pouco sobre isso. É impossível misturar óleo e água. Então, cristãos prontamente aceitam a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a transformação de água em vinho, o primeiro milagre do Senhor lá em Caná da Galileia. Cristãos normalmente aceitam isso como milagres, e até outros milagres relatados lá nas Escrituras. Mas tudo isso é rejeitado pelo naturalismo filosófico, pelo ateísmo. E alguns argumentam, alguns cristãos que confiam nesses milagres registrados nas Escrituras, eles argumentam assim, talvez, mas esses eventos são milagrosos mesmo, nascimento virginal, ressurreição de Cristo, transformação de água em vinho, andar sobre as águas. Esses eventos são mesmo milagrosos. Eles estão além das leis naturais. Mas, para pensar um pouco, irmãos e irmãs que estão acompanhando aí a aula. A própria criação não é um evento milagroso? A própria obra de criação, Deus criou o universo a partir do nada. Acabamos de falar a criação ex nihilo. Será que isso não é milagroso? Ele não faz isso todo dia. Deus não faz isso todo dia. Então, será que isso é um milagre menor do que andar sobre as águas? Do que nascer de uma virgem? Do que
ressuscitar dos mortos. Então nós não temos o direito de escolher arbitrariamente quais os milagres que nós vamos considerar, né? E descartar a possibilidade da ação sobrenatural de Deus, ou seja, milagre também em Gênesis, no relato histórico literal. Deus não cria o universo todo dia. O segundo ponto, a segunda razão importante para nós defendermos a escala do tempo e a literalidade do livro de Gênesis é a relação do pecado com a morte. A escala de tempo da criação explica a ocorrência da morte como julgamento pelo pecado. Nós acabamos de ver isso, está lá em Gênesis 3, o eco disso lá em Romanos, por exemplo. Na paleontologia, os fósseis são os restos preservados de organismos que já foram vivos um dia, né? Normalmente um fóssil é um osso mineralizado, né, desses animais, e normalmente que foram mortos ou enterrados ou soterrados, né, uma morte rápida. Normalmente, tipicamente um fóssil é isso. Os evolucionistas normalmente acreditam que os fósseis teriam milhões de anos, né, essa escala de tempo que normalmente aparece nas datações. Os métodos de datações também são questionáveis, né? Infelizmente a gente não tem tempo aqui para entrar nessa questão. A visão evolucionista, naturalista, né, materialista, aponta para essas escalas de tempo em milhões de anos para os fósseis, mas isso representa um enorme problema teológico, né? Então, se esse evolucionista, se esse paleontologista for um cristão, ele vai se deparar com um problema teológico enorme. Um fóssil é uma evidência de morte, né? Um animal que foi morto, soterrado, e os seus ossos foram mineralizados, né? Então, o fóssil é uma evidência de morte. Porém, se um fóssil tiver milhões de anos, isso significa que teria havido morte antes de Adão pecar em Gênesis 3. Né? Se você traz o contexto da teoria da evolução, né, acreditando que o ser humano seria proveniente de animais menos evoluídos, né, menos complexos, até de seres unicelulares, por exemplo, e que essa história, né, da carochinha da evolução aponta para um mecanismo de sobrevivência do mais adaptado, né? Seleção natural significa isso. Sobrevivência do mais adaptado significa que outros organismos morreram, né, ao longo dessa evolução. Então, isso traz um problema teológico enorme, porque seria o relato de morte antes de Gênesis 3. A primeira morte lá de Adão, né? Quer dizer, a primeira morte pelo pecado, né? Inclusive animais foram sacrificados para poder cobrir, né, Adão e Eva. Nós devemos lembrar disso. Então, a Bíblia ensina que a morte foi o resultado do pecado de Adão. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23. Ainda falando desse segundo ponto, né, a relação do pecado com a morte. Fósseis não são apenas evidências de morte, mas também muitos desses estudiosos, paleontologistas, eles estudando esses fósseis, encontram evidências de doenças que acometeram esses animais quando estavam vivos. Doenças como artrite, câncer e outras já foram identificadas nesses fósseis por conta de metodologia científica aplicada, né, no estudo desse material fóssil. Mas esses fósseis que foram estudados e identificados como doenças quando os animais estavam vivos, eles são datados com milhões de anos. Tipicamente milhões de anos. Então, se nós lembramos do relato de Gênesis 1:31, né, viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Deus foi criando os dias e declarando no final que era bom, que era bom, que era bom, que era bom, e no final, no sexto dia, que era muito bom a sua obra de criação. Então, originalmente, né, a obra perfeita de Deus antes da queda. Como poderia então estar repleto de doenças e morte? É a obra que Deus tinha criado perfeitamente, antes da queda do pecado, em Gênesis 3. Então, Romanos 8, 21 e 22... declara que toda a criação, né, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Não é só o ser humano que foi afetado pela queda, mas toda a criação geme, suporta angústias. Deus fez vestimentos de peles, né, para Adão e Eva, está lá em Gênesis 3, 21. Isso significa que houve morte de animais, né, a partir de Gênesis 3. A morte de animais começou a partir da queda, e não antes da queda, como o registro, o relato, ou a narrativa, né, da evolução. Supostamente apontado pelo registro fóssil, como é chamado, de milhões de anos. Então, isso gera um problema grande, teológico e também científico. As evidências científicas também não confirmam essa história de milhões de anos para a datação. E eu quero recomendar agora esse artigo que eu citei lá atrás, um artigo escrito pelo pastor Joe Bick, um dos artigos mais completos que eu conheço
defendendo a visão reformada literal dos 6 dias de criação em Gênesis. Esse artigo foi publicado no Ministério Answer in Genesis e traduzi e coloquei no blog Aste, Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Acredito que possa ficar o link depois na descrição do vídeo. Então, entre outras coisas, esse artigo tem muita informação fundamentada, com referências, muito detalhado, mas ele termina, o pastor Joel Bick, ele termina de forma impressionante com um tom pastoral. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Ele diz, abre aspas, no final, na conclusão desse artigo, na Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros importantes reformadores adotaram a leitura literal de Gênesis, como resultado de que eles acreditavam em uma criação em 6 dias, cerca de 6.000 anos atrás. Também encontramos evidências da visão literal de Gênesis na Confissão de Fé de Westminster e em outros símbolos de fé reformados também, ele cita no artigo. Contudo, nessa era moderna que vivemos, no nosso relativismo, nos nossos dias, na era pós-moderna, um número crescente de cristãos evangélicos e até reformados está voltando ao antigo erro de abraçar uma visão simbólica de Gênesis, uma visão simbólica da leitura nesse livro. Embora muitas vezes sob novas formas, como sempre, alguns desses erros aparecem com novas roupagens, mas são os mesmos erros de sempre. Ele diz, pastor Joel Bick, nessa conclusão, corremos o risco de perder a confiança de que as palavras podem comunicar claramente a verdade. Isso nunca foi atacado tanto quanto nossos dias por causa do relativismo pós-moderno. Parece haver uma questão hermenêutica em jogo aqui, diz ele, a saber, a clareza das Escrituras. Não só a inerrância, mas a clareza. O fato de Deus ter comunicado na revelação das Escrituras de forma clara conosco. É lógico que alguns textos bíblicos são mais difíceis do que outros, e graças a Deus por essa ciência maravilhosa da hermenêutica, exegese, mas a mensagem da Escritura, a revelação da Escritura é clara, pelo menos no que diz respeito a questões tão importantes como a criação, salvação, redenção, escatologia, vida após a morte e tudo mais que a Bíblia ensina. Uma abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação, diz o pastor Bick, uma abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação abre as portas para que erros graves entrem na igreja, como a evolução do homem a partir de animais ou a negação de que Adão e Eva eram pessoas reais históricas. Existem cristãos defendendo que Adão e Eva são arquétipos, essa é a linguagem que aparece em textos que eles escrevem. Não são figuras literais históricas, os primeiros seres humanos, mas seriam arquétipos, tipos. Então, veja o tipo de conclusão que pode surgir a partir desse erro. E ele termina, pastor Bick, esse artigo num tom bem pastoral. Ele fala, e até encorajador, ele fala, felizmente, uma doutrina robusta da criação fornece uma base sólida para a nossa fé. Amém. Eu quero terminar com uma declaração de um cientista, dedicou sua vida à ciência física de partículas, mas que também dedicou, depois de aposentado, sua vida ao sacerdócio. Ele é um pastor lá na igreja da Inglaterra, pastor John Polkinghorne. Ele escreve muito nessa interface entre fé e ciência e teologia, livros bem edificantes. Mas ele fala sobre as múltiplas camadas da realidade. E aqui eu quero deixar como mensagem final como um combate direto ao reducionismo materialista. A visão materialista, naturalista ou evolucionista, nesse sinônimo que nós estamos usando nesse contexto, é uma visão normalmente reducionista, que tenta reduzir a realidade, e até mesmo nós, como seres humanos, apenas a matéria e a energia, se organizando ao longo de eras de bilhões, milhões de anos no tempo. Então, para combater essa visão do reducionismo extremo, materialista, esse texto me parece muito assertivo, do pastor John Polkinghorne. Ele diz, abre aspas, a realidade que nós conhecemos, o mundo, o universo, a realidade é uma unidade de muitas camadas. Eu posso perceber outra pessoa como um agregado de átomos, sim, como químico, faz muito sentido, para a gente entender que num certo nível eu posso enxergar uma pessoa que está diante de mim como um conjunto, um agregado organizado de átomos.
certamente eu posso enxergar esse nível. Também posso enxergar no nível mais bioquímico, né? Um sistema bioquímico, esse ser humano diante de mim, como um sistema bioquímico aberto interagindo com o ambiente. Né? Essa é outra camada, né, da realidade. Eu também posso ir para outra camada ainda, né, na taxonomia tradicional, né, definir o ser humano como um homo sapiens, né, essa classificação tradicional, né, na ciência naturalista. Então eu também posso enxergar né, como uma espécie, né, um ser humano como homo sapiens. Mas eu posso ir além, em outras camadas, né, eu posso observar essa pessoa diante de mim como um objeto de beleza, alguém cujas necessidades merecem meu respeito e minha compaixão. E adivinha por quê isso? Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus como nós. Então essa é a base para os direitos humanos, para o valor da vida. Continuando aqui o texto do pastor John Polkinghorne, ele diz: eu posso enxergar alguém que está diante de mim como alguém cujas necessidades merecem meu respeito e minha compaixão, e até mesmo, dependendo do caso, pode ser um irmão ou uma irmã por quem Cristo morreu. Se for um crente diante de mim, também tem esse nível, essa camada de realidade. Pode ser um irmão em Cristo, por quem Cristo também morreu. Tudo isso é verdadeiro e tudo misteriosamente coexiste nessa pessoa que está diante de mim, diz ele. Negar um desses níveis ou camadas da realidade significa diminuir tanto essa pessoa quanto a mim que a observa. Significa faltar com a justiça a riqueza da realidade, essas múltiplas camadas. Ele diz, concluindo, parte da apologética a favor do teísmo, aqui ele está falando no contexto do teísmo cristão, né? Fé cristã. Parte da apologética a favor do teísmo é que em Deus, o Criador, veja como ele define, o Criador lembra dessa verdade, né, importante, que Deus é o Criador de toda essa realidade. Parte dessa apologética a favor do teísmo cristão é que em Deus, o Criador, o fundamento de tudo que há, tudo que existe, tudo que foi criado, Deus, o Criador, esses níveis diferentes encontram abrigo e segurança. Esses níveis, camadas da realidade, encontram abrigo e segurança em Deus como Criador. Ele, Deus, o Criador, é a origem de toda a ligação. Aquele cujo ato criador reúne em uma só as visões de mundo da ciência, estética, ética e religião como expressões da sua lógica, da sua alegria, vontade e presença. Podem ver que tem um paralelo aí nos slides, vocês estão vendo? Ciência com lógica, estética com alegria, né? Beleza, alegria, ética com a vontade, né, de Deus e religião com fé, com a presença de Deus. Então, que tudo isso renda glória a Deus. Tudo que nós falamos, aprendemos, compartilhamos, possa render glória a Deus como, não só como Criador, mas também como sustentador, provedor, redentor e salvador. Que Ele, o nome dEle seja exaltado sempre por isso. Em nome de Jesus. Amém.